Olá, meu nome é Ricardo Dias de Castro, eu sou psicólogo, mestre em psicologia social, doutorando em psicologia social, professor universitário e estou aqui para a gente poder conversar sobre um tema tão importante, né, para que a gente possa construir análises e compreensões sobre o mundo que sejam, né, mais complexas, verdadeiras e honestas com a complexidade da sociedade humana. Bem, acho que para início de conversa talvez seja importante a gente definir o conceito de gênero, para que a gente possa entender como que ao longo da história, né, as dimensões sobre o corpo, sobre o desejo, sobre o afeto e sobre as práticas sexuais foram mudando ao longo do tempo. Bem, gênero, né, haveria várias possíveis definições, mas aqui eu terei que ser bastante objetivo, né, para alimentar a curiosidade de vocês e certamente só aumentar a possibilidade que vocês têm de fazer pesquisas por si mesmos, né, e enfrentarem essa grande questão, né. Gênero é um estudo, né, um campo do conhecimento, né, é um campo das ciências, né, um campo legítimo do conhecimento científico, interessado em compreender como que ao longo do tempo as sociedades foram produzindo sentidos simbólicos, materiais, culturais, econômicos, valores, né, símbolos relacionados ao que seria, né, masculino e ou feminino, ou para o que romperia, inclusive, com esses padrões. Gênero é um campo do estudo que vai investigar como que ao longo, né, do tempo as sociedades foram produzindo distintos sentidos para os corpos, a sexualidade e o desejo. Sobretudo, gênero é uma categoria de estudos que está interessada em compreender como que as distinções entre o que seria propriamente masculino e propriamente feminino foram gerando desigualdade, violência e exploração nas sociedades. Bem, dito isso, né, eu vou trazer aqui um autor que é o Thomas Laqueur, que é um historiador, que ele tem um famoso livro chamado Inventando o Sexo, que ele vai tentar compreender os corpos e a sexualidade, a construção disso, de gregos, né, ou seja, lá da antiguidade a Freud, pensando então a contemporaneidade. Nesse livro, o Thomas Laqueur ele consegue, através de uma investigação de documentos que foram produzidos ao longo, né, da história, nos registros escritos, nas produções que foram sendo feitas sobre as existências humanas, e ele chega a uma conclusão interessante nessa pesquisa que é extremamente complexa e que vale muito a pena vocês verem. Thomas Laqueur vai entender que até o século XVIII, né, não havia esse modelo de sexualidade que hoje a gente entende como um modelo binário, um modelo de dois sexos. Para Thomas Laqueur, até o século XVIII, antes do advento da ciência moderna, né, existia, lógico, todos esses corpos que estão aqui colocados hoje em dia, afinal de contas a espécie humana é marcada por isso desde sempre, digamos assim, pelo pênis e pela vagina, né. Agora, no entanto, a leitura simbólica que era feita desses corpos até o século XVIII não era exatamente pênis e vagina. A matéria era a mesma, mas a interpretação dos saberes hegemônicos daquela época não entendia a vagina como vagina. A vagina era lida como um pênis atrofiado, um pênis menos, um pênis que não se desenvolveu. Por que a gente precisa entender essa discussão, né, tão difícil, né, e que exige uma abstração, mas uma abstração, né, do conhecimento para a gente entender uma realidade? Até o século XVIII, né, não havia um saber biológico, biomédico, né, de separação entre os corpos. Então, os saberes que se produziam sobre os corpos até o século XVIII, eles eram voltados para uma perspectiva que entendia, na verdade, que havia unicamente um sexo, o sexo masculino, o pênis. E haveria, então, uma variação relacionada ao pênis, que seria esse pênis menos, o que hoje a gente claramente chama de pudendo, né? Que seria a vagina e todas as outras partes que compõem essa parte genital das mulheres. O que eu quero dizer com isso? Thomas Laqueur vai entender que os saberes que se produziam sobre os corpos até o século XVIII estavam voltados para uma ideia de que o que havia era um sexo único. É óbvio que as pessoas conseguiam reparar que havia uma diferença entre uma genitália e outra, mas até aquela época os saberes não separavam de forma binária tão radical
o que seria propriamente o sexo masculino e o sexo feminino, que hoje pra gente é tão óbvio, ou que a gente enxerga com tanta obviedade, ou que a gente marca essa diferença com tanta radicalidade. O que eu quero dizer com isso? Antes do advento da ciência moderna, que produziu um saber biológico que diferenciava, né, que vai diferenciar esses corpos, né, a existência, né, da diversidade da genitália era lida a partir de um modelo de sexo único, né, e havia ali, então, uma distinção de funções que aconteciam em relação a essas genitálias. Bem, depois do advento da ciência, do modelo biomédico, né, até por várias mudanças que aconteceram no século XVIII, né, o projeto de sociedade mudou, né, com os ideais republicanos, liberais, né, sobretudo ali sustentados pela Revolução Francesa, foi importante que se marcasse uma diferença entre esses dois corpos. Afinal de contas, dentro desse projeto moderno liberal, era importante que homens e mulheres assumissem funções mais específicas, porque esse projeto desejou dessa forma. Nesse sentido, né, as leituras hegemônicas, as principais interpretações que eram feitas pelos saberes tradicionais, elas começam a mudar. Então, aquele mesmo corpo, né, aqueles mesmos corpos que antes eram lidos como corpos, que eram ordenados verticalmente da mesma sexualidade, um mais e outro menos, se separa de forma binária no século XVIII. Os saberes médicos colaboraram para sustentar um projeto de modernidade, um projeto liberal e um projeto de sociedade que olhasse para esses corpos de formas radicalmente distintas. Agora não mais no modelo de sexo único, mas no modelo de dois sexos. Era importante garantir, pela via do discurso científico que se torna o discurso hegemônico, que mulheres precisavam estar em determinados lugares para cumprir com a função biológica da maternagem, do cuidado, e homens estivessem em lugares de poder, em lugares de virilidade, representação, intelectualidade e do espaço da decisão nos espaços políticos. Veja bem, desde o início do mundo, pênis e vagina estavam lá localizados na produção da espécie humana. No entanto, a interpretação sobre esses órgãos criava uma lógica da sociedade muito distinta, né? Houve um período em que mulheres eram lidas como verticalmente ordenadas, mas inferiores a esses que eram os homens. Os homens seriam aqueles com uma genitália totalmente desenvolvida e as mulheres, ou melhor, não eram mulheres, era uma espécie de um homem atrofiado, era lido como aquele que se encontrava ali não tão desenvolvido. Por outro lado, a partir do desenvolvimento do modelo biomédico, o que a gente vai ter é uma perspectiva binarista dessas genitálias, o que cumpriu com uma função de separar quais que seriam as atividades dentro de um projeto republicano. Eu sei que é difícil, mas o mais importante aqui é vocês entenderem como que ao longo do tempo, distintos sentidos sobre os corpos foram produzidos, não é? O que eu quero dizer com isso? Gênero é esse campo do estudo que está interessado em compreender como que ao longo do tempo houve toda uma produção simbólica, cultural, fundamentalmente política, que produz sentidos sobre os corpos. Os corpos, enquanto tal, estão aí, mas nós não somos só seres da natureza biológica, nós somos seres culturais, e a cultura golpeia esse aparente determinismo do biológico. Se houve uma época em que os sentidos sobre os corpos eram produzidos aonde nem havia propriamente a categoria mulher, em algum sentido, né? Pós-século XVIII, a mulher foi produzida enquanto tal, né, por um interesse de cumprir um projeto político. Bem, o que eu quero dizer com isso? As palavras, os símbolos, os significados que a gente dá às coisas provam que nós, seres humanos, conseguimos ser criativos e inventivos com isso que aparentemente parece uma grande certeza ou um destino biológico. Se nós já vivemos em uma sociedade em que já foi lido, né, que as mulheres nem existiam,
afinal de contas elas eram homens atrofiados, é óbvio que as pessoas viam a diferença entre o que era da ordem ali de duas funções sociais que eram distintas. Tinha um corpo que engravidava e o outro que não engravidava, mas isso não implicava até aquela época uma distinção de natureza. Afinal de contas, a natureza era uma só, sexo masculino, e a variação era em relação a um que estava mais perfeito e a um outro que estava imperfeito. A partir do século XVIII, com a criação de todo um saber biomédico, biologizante de separação dos corpos, isso foi feito para cumprir com uma função de uma sociedade. Gênero é, sobretudo, uma produção de sentido sobre os corpos que cumpre com alguma função social. Vamos trazer isso para hoje, né? Azul e rosa. É impressionante como algumas pessoas realmente acreditam que azul é cor de homem, né? Que azul é cor de homem e rosa é cor de mulher. Existe alguma coisa sobre a genitália que determina biologicamente que essas cores elas precisam caber nesses corpos para cumprir com alguma função biológica? Não, é por uma função cultural. Existe profissão de homem, profissão de mulher? Existe algum caminho biológico que determina que mulheres estejam em alguns lugares e homens estejam em outros? Ou nós produzimos sentidos sobre esses corpos que vão alocando mulheres em determinados lugares e homens em outros? Veja bem, essa discussão aqui não é para a gente achar que esses saberes estão produzindo um saber desconcertante para o mundo. Nós já somos seres desconcertantes, né? O gênero é um campo de estudo que visibiliza o tanto que nós nos inventamos a nível do corpo e da sexualidade. Vamos pensar, por exemplo, na identidade, na experiência homossexual. Nem sempre essa palavra existiu. Já houve uma época em que pessoas se relacionavam afetiva e sexualmente com pessoas do mesmo sexo e isso não era sequer nomeado. A pessoa estava relacionando com outra pessoa. Eram pessoas se relacionando. A homossexualidade também é uma produção da modernidade, né? A modernidade ela foi central a partir do sistema binário de sexualidade, homem de um lado e mulher de um jeito numa oposição radical do outro lado. Isso foi produzido para cumprir com uma função, com um projeto de mundo, né? E quando você binariza esses corpos, fica difícil imaginar que outros arranjos sexuais e de desejo não passem pela dimensão da heterossexualidade. A heterossexualidade se torna norma e padrão na modernidade, e na modernidade europeia. Zilhões, inúmeras outras culturas vão lidar com a diversidade sexual de um jeito muito distinto desse que a Europa criou como padrão da sua sexualidade para cumprir com uma função ali no seu território, né? Populações ameríndias, comunidades, mais antigas, civilizações antigas, a comunidade Yorubá, por exemplo, no contexto do continente africano, produziram inúmeros outros sentidos para poder pensar maternidade, relações sexuais e de desejo e de afeto. O que é importante a gente entender dessa discussão que às vezes parece tão abstrata, mas que está tão presente até hoje na gente, né? A sexualidade, ela não é apenas um destino biológico. A gente produz ideias, concepções, ideologias e compreensões sobre esses corpos. E no caso, da sociedade ocidental como um todo, e trazendo aqui para o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, essa população, esse grupo. Por que esse grupo é tão historicamente desumanizado? Por que esse grupo pode ser exterminado com requinte de crueldade? Por que eles podem ser lidos como pecaminosos, como menos humanos? Porque houve um saber que se produziu sobre isso, padronizando a ideia de que a heterossexualidade é o único caminho possível para a organização da vida. A vida já é diversa e como profissionais a gente precisa compreender a importância de não criminalizar a diversidade, mas de valorizá-la, de respeitá-la e garantir que as pessoas que não se encontram dentro dos padrões historicamente construídos de masculinidade e feminilidade possam exercer o seu desejo de vida, existir e perdurar no mundo.
Existe espaço para todo mundo no mundo. A luta é por esse caminho. É para isso que serve os estudos de gênero, para que as pessoas possam ser o que elas bem quiserem e desejarem e terem suas vidas garantidas nesse sentido. Bem, esse é um assunto complexo, esse é só um início de conversa, né? Pesquisem mais sobre e eu espero que eu possa ter colaborado para fomentar esse desejo de valorização da diversidade. Muito obrigado, até a próxima.